E aí pessoal, beleza? Vamos estudar o gráfico, o movimento uniformemente variado e tirar algumas dúvidas que os alunos normalmente possuem, tá? A gente tem um carro aí que vai andar em movimento uniformemente variado. O gráfico em verde é o da velocidade e o de vermelho é o da posição. Ele vai até um determinado instante. E como ele está aumentando a velocidade constantemente com o tempo, tem aceleração positiva. Mas num determinado momento ele passa a ter aceleração negativa e começa a frear. Mas ele continua indo para frente, a velocidade é positiva. Ou pelo fato da velocidade estar diminuindo, não significa que ele não está indo para frente. Até que a velocidade chega a zero e ele para. Alguns pontos são importantes a gente verificar no gráfico. Veja, quanto maior a inclinação, maior a velocidade no gráfico da posição. A gente vê que no início a inclinação é muito pequena porque a velocidade é muito pequena. A gente também vê que no final a inclinação é pequena porque a velocidade é muito pequena, está próximo do zero. Agora no meio, onde a velocidade é a máxima, a inclinação é a maior, a inclinação da posição pelo tempo. Então, a gente pode analisar agora vamos equacionar o movimento uniformemente variado. Tá? Vamos levar em consideração que essas duas equações estão corretas, tá? Não vamos fazer a dedução delas. O gráfico da posição é a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo, tudo sobre 2. E para o cálculo da velocidade, a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo apenas. Tá? Vamos colocar um valor inicial qualquer para a aceleração, por exemplo, 8 metros por segundo ao quadrado. Levando em consideração que a aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado, até 20 segundos eu considerei que essa aceleração é positiva. Após esses 20 segundos, para que ele freie, para que ele reduza sua velocidade a zero, eu peguei a mesma aceleração em módulo e tornei ela negativa para que nos próximos 20 segundos ele pare. Embora ele pare, a velocidade vai virar zero, mas a posição não. Inicialmente a gente tem velocidade inicial e a posição inicial zero. Então, se a posição inicial é zero e a velocidade inicial é zero, nós vamos ter o que? A posição é a aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. Fica 4 vezes tempo. Tempo é 20 segundos. Então vai ficar 20 segundos ao quadrado. 20 ao quadrado vai dar 400 vezes 4, 1.600 metros. Essa é a posição onde ele tem a velocidade máxima. Porque ele está acelerando até 20 segundos. Então a velocidade dele, a velocidade inicial é zero. E a gente pode calcular a velocidade máxima que ele atinge. A velocidade máxima que ele atinge vai ser 8, que é a aceleração, vezes o tempo, vai ser 8 vezes 20, que vai dar 160 metros por segundo. Essa é a máxima velocidade, porque a partir daí, nos próximos 20 segundos, ele vai estar freando. É outra equação completamente diferente. Mas vamos pegar a posição inicial e a velocidade inicial do meio do caminho. Ou seja, ele está com a posição de 1.600 metros inicialmente. É os 1.600 metros que ele atingiu quando ele estava acelerando. E ele tem uma velocidade inicial, que é a velocidade inicial máxima, porque agora ele vai ter aceleração negativa, de 160 metros por segundo. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então a equação da posição fica posição inicial
mais velocidade inicial vezes o tempo, só que esse tempo é um outro tempo, é o tempo de 20 a 40, são os últimos 20 segundos, então colocamos como telinha. Aceleração sobre 2, a aceleração agora é negativa, telinha, que são os próximos 20 segundos, ao quadrado. E a equação da velocidade fica a velocidade inicial 160 menos a aceleração vezes telinha, que são os próximos 20 segundos até ele parar. Então, no final, o que é que a gente vai ter? Fazendo os cálculos, nós temos que a posição final para os próximos 20 segundos, aí ele tem uma posição inicial 1.600, e 160 vezes 20 menos 4 vezes 20 ao quadrado, vai dar uma posição 3.200 metros, ou seja, a posição dele não é zero, mas a velocidade é, porque ele passou agora 20 segundos com a mesma aceleração em módulo, só que negativamente. A fim de dirimir dúvidas a respeito de como o gráfico se relaciona com o que está acontecendo, eu reduzi as dimensões do gráfico, apenas para verificar que o gráfico não tem nada que coincidir com a posição do módulo, qualquer coisa desse tipo. Então eu comprimi o gráfico e nós temos em cima o gráfico da velocidade e embaixo o gráfico da posição. Você vê que o gráfico da posição faz um S, porque ele tem pouca velocidade, depois a inclinação é máxima, tem muita velocidade, depois ele vai diminuindo a inclinação até a velocidade ser zero. Mas a posição dele não é zero. Enquanto que o gráfico da velocidade voltou a ser zero, o gráfico da posição não. E essa máxima inclinação que o vermelho tem, que é o gráfico da posição, é quando ele tem a velocidade máxima. No início, que ele tem pouca velocidade, a inclinação do gráfico vermelho é pouca. Quanto menor a inclinação, menor a velocidade no gráfico da posição pelo tempo. Então a velocidade está aumentando, a inclinação do gráfico da posição, que aí está em vermelho, está aumentando. Está aumentando, 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 até que você chega na velocidade máxima. A sua inclinação é máxima. A partir daí que a sua velocidade começa a cair, a inclinação dele começa a cair. Mas é positiva ainda. A velocidade é positiva, então ele está indo para frente ainda, com menos velocidade. Ele está indo para frente. Até que a inclinação vai tendendo a ficar paralela ao eixo do tempo, significando que ele está parando. Esse é o gráfico do movimento uniformemente variado. Obrigado.